Uma espécie de peixe que pode viver fora d'água por várias horas. O corpo é coberto por uma armadura dura como a de um tanque, junto com espinhos afiados que fazem a maioria dos predadores manter distância. Eles se reproduzem a uma velocidade vertiginosa e quase não têm predadores naturais na América do Norte. Em apenas alguns anos, este peixe transformou os rios em um campo de batalha ecológico. Eles invadiram habitats, repeliram espécies nativas, causaram a erosão das margens dos rios e deixaram milhares de pescadores em dificuldades. Todos os esforços de controle falharam. Captura, exterminação e até exploração comercial, nada disso reduziu a sua população. Parecia que nada poderia parar essa invasão. Até que um fenômeno estranho apareceu no Texas. As pessoas começaram a encontrar cadáveres de cascudos no fundo do rio. A armadura continuava intacta. Os espinhos de defesa continuavam inteiros. Mas a barriga estava cortada e com os órgãos internos totalmente cavados. O que estaria caçando esse peixe que antes era considerado invencível? Durante muitos anos, ninguém pensou que este peixe se tornaria o pesadelo dos rios da América do Norte. Inicialmente, o cascudo era apenas um peixe de aquário popular. Eles foram importados da bacia do Amazonas e vendidos amplamente nos Estados Unidos, no México e em muitos outros países. O motivo era simples: eles comem algas. Para os criadores de peixes de aquário, estes eram quase como auxiliares de limpeza gratuitos, ajudando a limpar as paredes do aquário e a manter a água mais limpa. Milhões de indivíduos foram tirados da América do Sul dessa forma. Mas então o problema apareceu. Aqueles peixes que tinham apenas alguns centímetros de comprimento quando vendidos nas lojas começaram a crescer rapidamente. Alguns indivíduos podiam passar de meio metro de comprimento. Eles já não cabiam mais nos pequenos aquários de vidro das casas. Muitas pessoas optaram por soltá-los em lagoas, lagos, rios e riachos perto de casa. Outras até os introduziram intencionalmente em corpos d'água naturais com a esperança de controlar as algas. Ninguém imaginava que aquelas ações aparentemente inofensivas iniciariam uma das invasões biológicas mais bem-sucedidas da América do Norte. O novo paraíso do cascudo assim que escapou dos aquários. O cascudo não encontrou barreira alguma. O clima quente do sul dos Estados Unidos e do México é a cópia fiel do seu lar amazônico. Comida farta, quase sem predadores e condições perfeitas para a reprodução. Em pouco tempo, a população explodiu por todos os lados. E foi aí que as temíveis características evolutivas desse peixe começaram a entrar em ação. Diferente da maioria dos outros peixes de água doce, o corpo do cascudo é coberto por placas ósseas extremamente rígidas. Essa armadura protege quase toda a região das costas e as laterais do corpo, formando uma estrutura que funciona como um escudo natural. Sob a luz difusa do fundo dos rios, eles não exibem a fluidez típica de outros peixes, pelo contrário, parecem robustos, pesados e puramente defensivos. Ao pressentirem o perigo, sua reação imediata não é fugir. Em vez disso, eles erguem espinhos afiados nas nadadeiras dorsais e peitorais como um mecanismo de advertência. Esses espinhos não servem apenas para intimidar, se o cascudo for engolido. Eles podem ficar presos na garganta do predador, transformando a presa em uma armadilha mortal. Por conta disso, muitos predadores nativos aprenderam rapidamente uma lição valiosa: é melhor manter distância do cascudo, não porque ele seja comestível ou não, mas porque o preço a pagar é alto demais. No entanto, a armadura é apenas parte do problema. O cascudo também possui uma capacidade de adaptação incrivelmente flexível. Sua boca funciona como uma ventosa poderosa, permitindo que ele se fixe firmemente em rochas, troncos ou no leito do rio. Mesmo em correntes fortes, eles conseguem manter o corpo estático, quase imunes à força da água. Graças a isso, eles não apenas sobrevivem,
Mas também dominam áreas de forte correnteza, onde muitas outras espécies não conseguiriam habitar por muito tempo. Sua dieta é praticamente ilimitada. Algas, detritos orgânicos, plantas aquáticas e até carcaças de animais em decomposição, tudo serve como fonte de nutrientes. Em períodos de escassez, eles alternam com facilidade entre diferentes alimentos, passando de matéria vegetal para resíduos orgânicos no fundo do rio, o que garante sua sobrevivência mesmo diante de mudanças ambientais drásticas. O mais impressionante é que, por não dependerem de uma única fonte de alimento, as medidas de controle biológico tornam-se quase ineficazes. Se uma fonte diminui, eles simplesmente mudam para outra. E as consequências surgiram rapidamente. No estado de Tabasco, no México, que possui quase um terço dos recursos de água doce de todo o país, o cascudo começou a dominar as espécies nativas. No início, a mudança ocorreu de forma silenciosa. Algumas espécies de peixes familiares desapareceram das redes de pesca diárias. E os pesqueiros que antes eram estáveis começaram a se tornar instáveis. Mas, em pouco tempo, o desequilíbrio tornou-se evidente. O cascudo não apenas aumentou em número, mas também dominou quase todo o ecossistema aquático. Os pescadores puxavam suas redes e descobriam que a maior parte da captura já não era de espécies de peixes com valor econômico. Em vez disso, eram corpos negros, cobertos por uma carapaça dura e praticamente inutilizáveis. Eles se espalharam por todo o leito dos rios, pelas raízes das plantas aquáticas e pelas áreas de águas calmas onde outras espécies se reproduziam. Essa dominação fez com que a estrutura do ecossistema fosse invertida. As espécies nativas perderam gradualmente tanto o alimento quanto os locais de reprodução. Houve momentos em que o cascudo chegou a representar cerca de 70% da captura diária, refletindo claramente o grave declínio do ecossistema nativo. Mas o maior dano está debaixo da água. Durante o processo de alimentação, elas agitam a camada de sedimento no fundo do rio. Elas arrancam várias espécies de plantas aquáticas. Elas competem por alimento e locais de reprodução com as espécies de peixes nativos. Além disso, elas cavam túneis profundos nas margens de terra para fazer seus ninhos. Com o tempo, esses túneis enfraquecem a estrutura das margens dos rios, causando desmoronamentos em muitas áreas. Os rios que antes eram cristalinos começam a ficar turvos. O ecossistema nativo perde gradualmente o equilíbrio. Durante muitos anos, agências de gestão ambiental, cientistas e pescadores tentaram todas as medidas possíveis para conter esse peixe. Campanhas de pesca em grande escala foram implementadas continuamente. Redes e armadilhas foram espalhadas densamente ao longo dos rios. Algumas regiões até organizaram mutirões de coleta biológica, incentivando a população a capturar o cascudo em grandes quantidades para reduzir a densidade populacional. Paralelamente a isso, foram realizados programas de controle biológico, buscando utilizar predadores naturais ou ajustar o habitat para limitar a capacidade de reprodução da espécie. Em algumas áreas de teste, os gestores chegaram a considerar o uso de pesticidas seletivos, geralmente compostos químicos capazes de reduzir o oxigênio ou afetar o sistema nervoso dos peixes. No entanto, essa medida foi rapidamente limitada devido aos riscos excessivos. Ela não apenas eliminava o cascudo, mas também destruía todo o ecossistema aquático, matando espécies nativas e organismos que não eram o alvo. Outras soluções foram mais experimentais, como a alteração do fluxo da água, a restauração do leito do rio ou a destruição das áreas de nidificação nas margens de terra. Mas esse peixe provou ter uma capacidade de adaptação impressionante. Eles conseguiam expandir seu território, cavar novas tocas e se mudar para outras áreas após um curto período de tempo. Apesar dos anos de esforço,
Tudo levou ao mesmo resultado: a população de cascudos não só não diminuiu, como continuou a se expandir. E exatamente no momento em que a guerra quase chegava a um beco sem saída, um fenômeno incomum começou a surgir no fundo dos rios do Texas. Carapaças intactas de cascudos, mas com a região do abdômen completamente cavada e vazia. Quando a população de cascudos explodiu no Texas e em várias outras regiões da América do Norte, não foram apenas os humanos que sentiram o impacto. As espécies nativas também passaram a enfrentar uma crise severa de sobrevivência. No leito dos rios, os cascudos disputam comida, dominam as áreas de desova e cavam uma infinidade de túneis profundos dos barrancos de terra. Aqueles lugares, que antes eram o território de vários peixes nativos, foram gradualmente tomados por verdadeiros exércitos de armadura vindos da Amazônia. No início, a maioria dos predadores locais evitava o invasor, com sua carcaça dura, espinhos afiados e uma aparência bizarra. O cascudo simplesmente não entrava no cardápio de quase ninguém. Mas a natureza não fica estática. Conforme as presas habituais começaram a escassear, alguns predadores decidiram tentar novas abordagens. Foi aí que os cientistas notaram um fenômeno impressionante: vários animais nativos começaram a caçar o cascudo. Só que isso acendeu um novo alerta. Será que um deles era o verdadeiro culpado por trás daqueles misteriosos corpos de peixes encontrados com a barriga completamente cavada? O alligator gar, o peixe-jacaré, rapidamente se tornou o principal suspeito. Ele é um dos predadores mais formidáveis que restaram nas águas do Texas. Alguns indivíduos adultos podem passar dos 2 metros de comprimento e pesar centenas de quilos. Diferente da maioria dos peixes predadores modernos, o alligator gar não depende de sugar a presa para a boca. Ele usa suas mandíbulas longas, repletas de dentes afiados, para um ataque frontal e direto. Ao avistar um cascudo, o alligator gar avança a uma velocidade impressionante e morde o corpo inteiro da presa. Em seguida, chacoalha a cabeça violentamente, usando a força esmagadora de sua mandíbula para triturar a armadura externa do peixe. Vários estudos comprovam que esta é uma das pouquíssimas espécies nativas capazes de quebrar a barreira de defesa do cascudo. As investigações de campo pareciam confirmar essa teoria. No estômago de muitos alligator gars, os cientistas encontraram fragmentos de ossos, espinhos dorsais e pedaços da carcaça do cascudo. Claramente, eles estavam caçando o invasor. No entanto, à medida que analisavam os restos mortais dos cascudos mutilados, os cientistas perceberam um problema: as marcas não batiam com o ataque de um alligator gar. Esse predador ancestral até conseguia comer o cascudo, mas com certeza não era o autor daquelas misteriosas incisões cirúrgicas na barriga. A investigação voltou à estaca zero. Se não era o alligator gar, que outra criatura teria a capacidade de perfurar a defesa quase impenetrável do cascudo? Uma longa lista de predadores nativos entrou na mira dos investigadores. Desde águias pescadoras, garças azuis e águias carecas, até espécies especialistas em caça fluvial no Texas. Muitas dessas espécies já tinham registros de captura e consumo de cascudos na natureza. Alguns indivíduos até mostravam certa habilidade em lidar com a carcaça dura do peixe invasor. Isso fez os pesquisadores acreditarem que estavam muito perto da resposta. Porém, ao cruzar os dados de campo, surgiu um novo obstáculo. A maioria das aves de rapina leva a presa para a margem ou para o topo de árvores altas antes de comer. Se elas fossem as culpadas, os vestígios deveriam estar concentrados nessas áreas. Mas a realidade era o oposto. As armaduras vazias continuavam debaixo d'água. Muitos corpos eram encontrados bem próximos às zonas onde os cascudos viviam, no fundo do rio. Mais uma vez, as evidências derrubaram as hipóteses. Um a um, os suspeitos foram riscados da lista. Nesse ponto,
Começou-se a cogitar outra possibilidade. E se isso não fosse obra de um predador? Talvez os cascudos estivessem morrendo por alguma doença, poluição ou fator ambiental. E outros animais apenas limpavam os restos mortais. Mas as necrópsias logo descartaram essa ideia. As feridas eram padronizadas demais, precisas demais, e se repetiam exatamente do mesmo jeito em locais totalmente diferentes. Isso apontava para uma verdade inegável: não era uma morte aleatória. Com todas as teorias em um beco sem saída, os pesquisadores decidiram instalar câmeras subaquáticas nas áreas onde os corpos apareciam com mais frequência. E então, o momento crucial finalmente aconteceu. Na tela, não surgiu um peixe gigante, nem um jacaré, muito menos uma ave de rapina, mas sim uma criatura bem menor, uma lontra de rio. De início, os cientistas pensaram que ela estava apenas se alimentando de um peixe já morto. Mas as imagens seguintes deixaram todo mundo boquiaberto. A lontra estava caçando ativamente o cascudo. E o mais impressionante, ela parecia conhecer perfeitamente o ponto fraco do peixe. Em vez de atacar as costas cobertas pela armadura, a lontra virava o cascudo de barriga para cima. Com as duas patas dianteiras, ela imobilizava o corpo do peixe que tentava se debater. Em seguida, desferia um golpe cirúrgico, uma mordida certeira direto no abdômen, o único lugar que quase não possui proteção óssea. Em questão de poucos segundos, as vísceras, que são a parte mais nutritiva, eram devoradas. O resto do corpo ficava praticamente intacto, a armadura, a cabeça e as nadadeiras continuavam lá. Era exatamente o mesmo cenário que os cientistas vinham observando no fundo dos rios há anos. O mistério finalmente estava resolvido. A investigação começou com um mistério: por que tantos cascudos eram deixados no fundo do rio com a barriga vazia, mas com a armadura intacta? O alligator gar foi descartado. As aves não batiam com a cena do crime. As teorias de doenças ou poluição também caíram por terra rapidamente. Foi só quando as câmeras subaquáticas entraram em cena que a verdade apareceu. A lontra de rio, uma criatura que parecia inofensiva, era a grande culpada. Elas caçam os cascudos virando-os de cabeça para baixo, atacando a barriga mole para comer os órgãos e rejeitando a carcaça dura. O mais fascinante é que essa técnica passou a ser transmitida de mãe para filho, virando um novo comportamento cultural de caça de uma espécie invasora quase incontrolável. O cascudo finalmente encontrou um rival natural inesperado. A história não termina com a extinção deles, mas sim com uma lição clara: o ecossistema sempre encontra uma forma de se equilibrar, mesmo quando os humanos parecem de mãos atadas. E, às vezes, a solução vem da menor das criaturas. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias mais curiosas e fascinantes da natureza. A investigação começou com um mistério: por que tantos cascudos eram deixados no fundo do rio com a barriga vazia, mas com a armadura intacta? O alligator gar foi descartado. As aves não batiam com a cena do crime. As teorias de doenças ou poluição também caíram por terra rapidamente. Foi só quando as câmeras subaquáticas entraram em cena que a verdade apareceu. A lontra de rio, uma criatura que parecia inofensiva, era a grande culpada. Elas caçam os cascudos virando-os de cabeça para baixo, atacando a barriga mole para comer os órgãos e rejeitando a carcaça dura. O mais fascinante é que essa técnica passou a ser transmitida de mãe para filho, virando um novo comportamento cultural de caça de uma espécie invasora quase incontrolável. O cascudo finalmente encontrou um rival natural inesperado. A história não termina com a extinção deles, mas sim com uma lição clara: o ecossistema sempre encontra uma forma de se equilibrar, mesmo quando os humanos parecem de mãos atadas. E, às vezes,
A solução vem da menor das criaturas. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias mais curiosas e fascinantes da natureza.